sonho de São João Bosco. Um sonho de São João Bosco? Um sonho só. São João Bosco teve mais de 40 sonhos. Isso eu poderia dizer mais sonhos? Calma aí. Vamos falar sobre os sonhos depois da seriedade dos sonhos de São João Bosco. Que sonhar? Todo mundo sonha. Sonho. Acho que tem vários que estão assistindo que sonharam hoje mesmo. Sonharam hoje mesmo à noite. Ou às vezes sonham até de olhos abertos. É uma outra história. Exato. E esse sonho de São João Bosco, ele faz uma visita ao inferno. Uma visita ao inferno? Ao inferno. Lá. Que é isso? E essa visita ao inferno que ele faz nesse sonho nos traz muitas lições. Porque, querendo ou não, o tema inferno é um tema que todo mundo pensa. Em determinado momento da vida, todo mundo se depara com essa verdade. Eu acredito ou não acredito nisso? Existe ou não existe? O que a igreja ensina sobre isso, nós vamos ver também, mas todos se deparam com essa realidade em determinado momento. Alguns externam, outros não. As posições são as mais variadas. Alguns são pessimistas, outros são otimistas, outros são equilibrados a pensar nisso. E esse equilíbrio não é dado só aos santos. Não é dado só aos santos. Todos nós somos chamados a ter esse equilíbrio ao pensar sobre o inferno e ao contemplar essa verdade que Deus quis que nós aqui estudássemos um pouco hoje. O senhor sabe, padre, de tal maneira, irmão Fanny se coloca isso, que me lembro de uma vez, um livro espanhol cujo título era, né? O inferno existe ou não existe? Se existe, como fazer para não cair nele? Impressionante. Mas é bem isso, é um tema que se põe, né? Então, São João Bosco sonhou. Mas, padre, como é que a igreja... nós podemos dar um pouquinho como é que a igreja vê os sonhos, antes mesmo de entrar nesse sonho de Dom Bosco, que, como o senhor mesmo mostrou, vai nos ajudar a ter uma qualidade de vida tanto aqui quanto lá, né? Porque aqui a gente se prepara para lá, né? Para a outra vida. Como é que só poderia aprofundar para os que nos acompanham um pouquinho, como que a igreja nos convida a ver os sonhos? Sim. Se São João Bosco teve mais... Perdão. Exatamente, porque todo sonho, como você estava dizendo no início, né? Todo sonho. Existem sonhos e sonhos. Exatamente. Isso. Inclusive, em São João Bosco, eu acho que você vai dar um número, mas deve ser 100 e tantos sonhos proféticos, né, que ele teve. Mas certamente ele teve outros sonhos também que, digamos, que todo mundo tem corriqueiro, né? Que todos nós temos, né? Exatamente. Sim. Mas exatamente nesse sentido, o que a igreja... Como a igreja faz para identificar que aquele sonho é de caráter profético, né? Interessante. Muito boa pergunta, padre. Interessante aqui. E até curioso, porque o catecismo da Igreja Católica não dá muita atenção para os sonhos. Apesar de reconhecer que alguns deles podem ter o quê? Um recado de Deus por ali. Podem ser uma mensagem de Deus que Deus queira dar por meio daquele sonho. E é curioso, até um tanto pitoresco aqui, São Gregório Magno vai dizer que existem 6 tipos de sonhos. São Gregório Magno? Puxa, que interessante. 6 tipos de sonhos. Então, primeiro, ele vai começar... Alguns aí vão até dar risada, meu Deus do céu. Tipos de sonhos que são... São Gregório falando. São Gregório Magno, Papai Santo, né? Primeiro tipo de sonhos. Aqueles que são causados por dormir com o estômago muito cheio. Nossa, que isso! Estão ouvindo? São Gregório Magno, jamais imaginaria o São Gregório Magno dizer uma coisa dessa. Coisa, hein? E o segundo, o outro extremo, aqueles que vão dormir e o sonho é causado por aqueles que estão com o estômago muito vazio. Dormir com fome. Dormir com o estômago cheio. Então, a pessoa ou come muito ou não come nada... Vai ter algum sonho à noite. Curioso isso. Muito interessante. Ou pesadelo, né? Pesadelo. Terceiro tipo, os sonhos que são ilusão do demônio. Ilusão do demônio. Importante isso. Sim. E aqui acho que para discernir um pouco o que é uma ilusão do demônio num sonho, é interessante analisar qual é a reação que ele causa quando a pessoa acorda. Quando a pessoa acorda agitada e meio, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Perturbada. Pode saber que foi um sonho que o demônio colocou alguma coisinha. Ainda que tenha sido um venenozinho mínimo, mas num copo d'água, um venenozinho pode matar, não é, pai? Claro. Depois, os sonhos que são um misto de pensamento e ilusão. Pensamento e ilusão. Muitas vezes as pessoas sonham com o quê? Com aquilo que viram durante o dia, com o que leram, etc. Quinto, os que procedem de uma revelação. Importante isso. Então, há sonhos que procedem de uma revelação.
Isso. Isso tudo São Gregório Magno. São Gregório Magno. E os que são um misto de pensamento e revelação. E curioso, esses que procedem de uma revelação, na verdade, os sonhos do São João Bosco se encaixam aqui, nesse quinto ponto, os que procedem de uma revelação. Em psicologia, existem até outros nomes para esse tipo de sonho. Vamos dizer que é sonhos recorrentes, que muitas vezes as pessoas têm o mesmo sonho várias vezes. E vai voltando. Mesmo com a pessoa acordada, as cenas daquele sonho não saem da cabeça dela. E se ela for colocar escrito, consegue até escrever detalhes e até desenhar, às vezes, o próprio sonho. E aí sim vem de uma revelação. Mas acho importantíssimo, padre, ao tratar de sonho, ter dois cuidados. Primeiro, já foi dito aqui um pouco de passagem, mas analisar qual é a reação que o sonho produz na alma. Porque pelo efeito se descobre a causa. E na alma. Porque o Monsenhor João, nosso fundador, dizia isso. Sempre que alguma coisa nova aparece diante dos nossos olhos, e eu não sei se eu sigo ou não sigo aquilo, se eu me oriento ou não me oriento para aquilo, analise qual é a reação que ele causa na alma. Se causa perturbação, é sinal que Deus não está querendo que entre por aí. Um sonho é a mesma coisa. Se causa perturbação, se tira a paz de alma, aí cuidado. Que pode ter uma ilusão do demônio, pode ter um venenozinho, por menor que seja. E um outro ponto que é importantíssimo, nós vamos falar dos sonhos de São João Bosco. Por que nós atribuímos a São João Bosco, aos sonhos de São João Bosco, esse caráter profético, que é uma verdade, uma revelação? Primeiro, porque nós acreditamos em São João Bosco. Claro. Nós não acreditamos nos sonhos de São João Bosco e não na santidade dele. Pelo contrário, nós acreditamos primeiro na santidade de São João Bosco e acreditamos o quê? Que ele interpretou aquilo como uma revelação. Então a palavra do santo aí, tem um peso enorme. Então a nossa fé vai primeiro na palavra de São João Bosco e depois, obviamente, no sonho, nos detalhes que ele é são e foi canonizado pela igreja. Logo, que ele está dizendo. Uhum. O que mais, padre? O senhor quer saber a respeito dos sonhos? Não, sobre sonhos estava muito interessante. Vamos então, quando nós tivemos nossos sonhos, vamos tentar ver se é interessante. O jantar foi muito robusto. Foi pesado, não? Vamos ver se pela consequência estamos acordados agitados, porque como o padre bem deixou claro, Deus não está na agitação, né? Exatamente. Tem alguma coisa, perturbação. E pode ser, de repente, até alguma coisa que Deus quer nos colocar com paz de alma, mas olhar sempre com muito equilíbrio, né, padre? Sim. Muito equilíbrio. Olha, muito bom.